Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Maranhão segue sob alerta laranja de chuvas nesta sexta-feira. Preso o vereador por posse de veículo clonado e posse ilegal de armas de fogo. Feriado de Tiradentes altera funcionamento do comércio de São Luís. Operação da Polícia Civil combate facção criminosa. Imposto de renda, Receita Federal já recebeu mais de 11 milhões de declarações. Política com Felipe Clã. Fufuca fica com Lula ou pula para o Bolsonaro? Marocando a história com Marcos Saldanha. Destruir acervos históricos é negar o passado e um futuro para o povo maranhense. No esporte, tem Balsas que empata com o Blumenau na segunda rodada da LNF Silver. A Sampaio Basquete encara o Sodier Mesquita fora de casa. Imperatriz perde para o ABC na penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. No comentário de Paulo Pellegrini, presidente da FIFA garante Irã na Copa. Roteiro Cultural traz aí as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Esse é o Jornal Rádio Universidade, que já está no ar. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que estão sintonizados no Jornal Rádio Universidade. Nesta sexta-feira, Mayra Nogueira, dia 17 de abril de 2026, é Dia Mundial do Hemofílico. E hoje também é Dia Internacional da Apreciação dos Morcegos. Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores do Campo. Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Dia Nacional da Botânica. Dia do Lojista de CD. Aniversário de 105 anos da cidade maranhense de Bacabal, a 240 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, 7 horas e 19 minutos. Agora vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7 horas e 19 minutos. Vamos aqui começando, Mayra Nogueira, com o jornal O Imparcial, que nesta sexta-feira tem como manchete: de volta ao comando. André Fufuca reassume o PP no Maranhão e mira o Senado em 2026. A recondução de André Fufuca à presidência do PP do Maranhão marca vitória política após intervenção de 2025. O retorno consolida a liderança dele, pacífica, e a legenda, né? E pacifica, melhor dizendo, né? Pacifica a legenda e estrutura o partido para as eleições de 2026. Daqui a pouquinho o Felipe Clã comenta isso também, tá? Que mais, Mayra, no Imparcial? Bom, no Imparcial trazemos aqui também informações da sabatina de Jorge Messias, que é antecipada. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado Federal, aprovou a antecipação da sabatina de Jorge Messias, indicado para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, STF. O exame do nome do atual advogado-geral da União ocorrerá no dia 28 de abril, uma terça-feira, atendendo a um requerimento do relator de indicação, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. A mudança no cronograma visa facilitar a logística dos parlamentares em Brasília, considerando a proximidade com o feriado de 1º de maio e as sessões semipresenciais do Congresso. É isso aí. Mayra Nogueira, também como destaque em O Imparcial, falar sobre o aeroporto de Barreirinhas, que vai receber 58 milhões de reais
Consulta pública da Resex Tauamirim marca a etapa decisiva para comunidades. Nesta sexta-feira, portanto, será realizada a consulta pública para a criação da Resex Tauamirim, um momento considerado decisivo em um processo que se arrasta há mais de 2 décadas e envolve cerca de 2.200 famílias de 12 comunidades da zona rural de São Luís. Essa consulta pública é um momento em que a população pode participar, para tirar dúvidas e também contribuir com esse processo histórico. A atividade acontece a partir de 9 da manhã, daqui a pouco, no Cineteatro Viriato Correia, que fica ali no IFMA, Monte Castelo, antiga Escola Técnica Federal do Maranhão. E Capela de São Pedro é arrombada 2 vezes na mesma semana, que coisa triste, né? O primeiro episódio ocorreu no último domingo, quando criminosos levaram aparelhos eletrônicos e um ventilador da parede, né? E na manhã de quarta-feira, na última quarta-feira, a igreja foi novamente alvo de criminosos que furtaram os outros 3 ventiladores restantes, né? Olha, isso aqui é um abandono, né? Um abandono. E marginal, claro, né? Ver que as coisas estão fáceis, né? Estão abandonadas e vão lá, entram, invadem e fazem a pilhagem. É isso aí. Mayra Nogueira, Ainda no imparcial, o que abre e fecha no feriado de Tiradentes. Sim. Daqui a pouquinho a gente traz esses detalhes também, tá? E que vai ter praticamente um feriadão, né? Segunda-feira aí, ponto facultativo, feriado na terça, enfim. É isso aí. 7h22 em Jornal Pequeno, Mayra Nogueira. Justiça rejeita a tentativa de suspensão e mantém CPI contra Felipe Camarão. A defesa sustenta que o objeto da comissão seria genérico e impreciso, que, segundo argumenta, abriria a margem para uma investigação ampla e sem limites definido. A Justiça indeferiu o pedido de liminar apresentado pelo vice-governador Felipe Camarão, do PT, que buscava suspender a tramitação e impedir a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito CPI na Assembleia Legislativa do Maranhão, a Lema. A decisão foi assinada pelo desembargador Sebastião Joaquim Lima Bonfim, relator do mandado de segurança impetrado pela defesa do vice-governador. Aí, da Mayra, a Assembleia Legislativa do Maranhão inaugura posto da Defensoria Pública Estadual. Governo do Maranhão firma parceria com o governo federal para a requalificação de prédios históricos em São Luís. É isso aí, o governo do Maranhão anunciou o lançamento de um conjunto de obras arquitetônicas para a reforma de aproximadamente 12 casarões no centro histórico de São Luís. Que bom, né? Ministro de Lula sugere endividamento maior para conter crise dos combustíveis. Maranhão conquista prêmio nacional para programa que incentiva o turismo de base comunitária. A operação cumpre 26 mandados de prisão contra integrantes do Bonde dos 40, na Grande Ilha. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta sexta-feira. Daqui a pouquinho, as manchetes dos portais. 7h24 agora. Vamos ao trânsito. Primeiro vamos ao intervalo e na volta tem trânsito. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Para você chegar bem, informações do trânsito na Universidade FM. 7h25. Agora vamos às informações do trânsito com Borges Júnior. Não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Borges já está na linha. Bom dia, Borges. Bom dia. Avenida Borges Jerônimo está falando. Albuquerque. Borges, bom dia.
Muito bom dia a todos. A gente traz informações do trânsito, informações referentes à Avenida Jerônimo de Albuquerque, ali o trecho à altura do bairro Coa Fuma, onde neste momento o fluxo maior, mais intenso, se concentra para quem está se deslocando no sentido elevado do trabalhador, quem busca aí o sentido centro. Nesse sentido, o fluxo ele é maior, mais intenso, repetindo o que acontece nos principais corredores da capital ao longo da semana nesse horário. Fluxo maior para quem busca o centro, portanto, dentro da normalidade para o horário, nesse mesmo trecho, nessa mesma altura, mas no sentido oposto, no sentido bairro, registramos número considerável de veículos, mas fluindo sem problemas nos dois sentidos da via, apenas o sentido centro com um número maior de veículos. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. 7h27, obrigado, Borges, pelas informações. A gente já observa aqui pelo mapa do Waze.com, saída de São Luís, BR-135, já embalada pelo feriadão, né? Já começa a ficar o trânsito com retenção, né? Inclusive. Aqui na área Itaquibacanga, BR-135 também, né? Para lembrar. E na barragem já o trânsito bem congestionado, na verdade, com retenção, logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Daqui a pouquinho, mais informações do trânsito. Participe também, 992-17-2647, Mayra Nogueira. Para você chegar bem, informações do trânsito na Universidade FM. Aposentado. Você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Notícias da cidade. Vamos ao noticiário com Borges Júnior. Borges, Maranhão segue sob alerta laranja de chuvas nesta sexta-feira. Exatamente, Adalberto. Esse alerta amarelo, o laranja, alcança 180 municípios maranhenses. A capital São Luís está entre as cidades alcançadas esse alerta. Entre alerta aí do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele tem validade até a meia-noite de hoje, previsão do IMET indicando aí a possibilidade de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, ou entre 50 e 100 milímetros por dia, chuvas nas áreas com alerta laranja. Também atenção em relação aos ventos intensos, a velocidade ele podendo variar aí de 60 a 100 km por hora. Lembrando que em situações de emergência, Adalberto, Mayra, a população ela deve acionar a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros. Essa solicitação da Defesa Civil pode ser feito aí o pedido de socorro por meio do telefone 199, já o Corpo de Bombeiros podendo ser acionado por meio do 193 do 193. Mayra, Adalberto. Borges, vamos continuar aqui agora falando exatamente sobre um preso vereador por posse de veículo clonado e posse ilegal de arma de fogo. Como foi isso, Borges? Mayra, a prisão de Itaércio Arruda Milhomem em Barros foi efetuada pela Polícia Civil do Maranhão na última quarta-feira. Foi no município, no município de Formosa Negra, a 650 quilômetros de São Luís. Itaércio Arruda, ele é vereador da cidade de Formosa, da Serra Negra. Foi preso porque o nome dele aparece associado à compra de um veículo com indícios de clonagem. O vereador ele foi preso durante a operação de rotina, ação desenvolvida pela polícia em Fortaleza dos Nogueiras. Atualmente, o vereador ele mora nessa cidade que fica a Fortaleza dos Nogueiras, a cerca de 709 quilômetros aqui da capital. E durante a prisão, o Itaércio ele afirmou ser proprietário do veículo, disse ainda que já adquiriu o carro há cerca de 2 meses, que estava com esse veículo, mas uma inspeção acabou constatando aí uma série de irregularidades ligadas ao veículo. Não havia a CRLV, que é o certificado de registro e licenciamento de veículo. Também não havia uma procuração legal para a posse desse veículo. O carro
ele estava cadastrado no sistema em nome de outras pessoas. O vereador ainda tinha elementos de identificação que divergiam ao ser apresentados por ele, divergências sobre o ano real de fabricação do automóvel. Ao ser conduzido, ele foi conduzido à delegacia regional de Balsas, e nessa condução, para que fosse feita aí uma perícia mais aprofundada. Antes disso, o vereador ele pediu para retirar pertences pessoais que estavam dentro do veículo. Essa solicitação foi atendida e durante essa ação os policiais flagraram o vereador, o Itaércio, tentando pegar uma arma de fogo, um revólver calibre 38. O revólver ele estava escondido dentro do carro, no carro. Por conta então dessa situação, o vereador ele foi autuado também por posse ilegal de arma de fogo, a autuação em flagrante. Portanto, aí o nome desse vereador associado à clonagem de carro e também à posse ilegal de arma. Adalberto. Que coisa complicada, viu? 7h32 agora. Obrigado, Borges. Política. Uma notícia dessa já para começar, o noticiário de política é um pouquinho complicado, não é isso, Felipe? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. E a gente já emenda, né? Com um dos destaques. Fufuca fica com Lula ou pula para Bolsonaro? Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia, Borges, bom dia aos ouvintes do Jornal Rádio Universidade. Que bom estar aqui nesta sexta-feira de pré-feriadão, né? Que beleza, todo mundo se preparando para viajar e nós nos preparando para continuar trabalhando. Olha que coisa interessante. Mas faz parte, né? Política é todo dia, notícia é todo dia, então nós somos uns amantes, não somos reféns da notícia. Então, não é verdade? Verdade. O ex-ministro Fufuca, atualmente deputado federal, tem a sua grande chance de mostrar a sua fidelidade, né? Se a gente pode chamar isso, fidelidade é uma palavra estranha, mas na política se adora, né, esse beijo de mão. Ninguém nunca acreditou nem o pessoal do PT, nacional e local, nunca acreditou nessa relação de amor, né, espontânea do ministro Fufuca, né? Trouxeram ele para uma composição, porque ele é indiscutivelmente uma pessoa prestigiada pelo presidente do partido nacionalmente, né? Já foi vice-presidente, já foi presidente, quando o atual presidente foi ser o homem forte do Bolsonaro, não é verdade? Então, e agora, no meio dessa história toda de acredita, não acredita, o partido rompeu porque o Lula não deu tudo que eles queriam, entendeu? E romperam, mas deixaram o Fufuca, né? Mas aí teve uma grita muito grande, tanto dentro do partido como dos aliados bolsonaristas, cobrando, né, o papel. Inclusive dizem, não podemos confirmar, que o próprio Bolsonaro cobrou com postura, né, do partido do Fufuca nacionalmente. E aí tiraram o Fufuca da presidência do PP do Maranhão, como se fosse um fenômeno, né? Essas coisas da política que só eles acreditam que alguém se emociona com esse tipo de coisa, ou ao menos acredita. O fato é que agora o Fufuca, né, provou de que o partido continuou usufruindo do governo do presidente Lula, né? Provou que era tudo uma grande encenação, porque devolveu a ele a presidência, né, do PP do Maranhão. O que resta entender agora é se o Fufuca vem para senador, como pré-candidato. Resta entender se o PT do Maranhão, né, vai estar com o PP, e principalmente se nessa extensão
o Fufuca vai demonstrar que realmente é aliado do governador Carlos Brandão, né, que é outra coisa que todo mundo duvida, mas com a palavra o deputado federal e pré-candidato ao Senado, Fufuca. Lembrando que ele é André. Meu André, caro Fufuquinha, né? Para falar a verdade. Fufuquinha. Fufuquinha. Fufuca pai, né? E Fufuca filho, Fufuquinha. Felipe, isso aí, claro, vai depender da maré, como tudo aqui no Maranhão, né? Depende desse fluxo de maré que a gente tem aqui, fortíssimo. E, olha, por falar em maré, né? Parece que não está numa maré muito boa, né? O esquisitão, o Renan Santos, né? Que continua aqui no Maranhão. Ele continua aqui no Maranhão, atacando os municípios. Olha, eu estou colocando isso porque eu gostaria que alguém lá do partido dele, da missão, né, esclarecesse aqui ao jornal da Rádio Universidade se esse rapaz continua no Maranhão e se ele veio para o Maranhão para esculhambar com a população, esculhambar com as pessoas. Ontem mesmo nós estávamos fazendo a pauta e me enviaram, né, um vídeo dele esculhambando Santo Antônio dos Lopes, né, esculhambando a gestão, dando a ideia de que o dinheiro do gás era desviado e tal, não sei o quê. E hoje de manhã, às 5 horas da manhã, eu estava assistindo uns vídeos, né? Eu não tenho muita paciência para essas coisas, mas eu sou obrigado pelo nosso trabalho. E um vídeo dele no Rio de Janeiro, brigando no centro da cidade. Olha, pelo amor de Deus, alguém contém este rapaz, entendeu? Que loucura é essa? Isso não existe. A gente pode dizer que ele se comporta como um elemento somente, né? Não como um personagem principal, meu caro Adalberto. Infelizmente, né? Infelizmente a política ela foi tomada por esse tipo de figura, né? Esse tipo de fazer político, né? Que está muito ligado às redes sociais. Claro que as redes sociais elas têm a sua importância, claro, né? Como um meio de comunicação é importantíssimo, mas claro, né? Como não tem um certo nível, um nivelamento, digamos assim, das coisas. O que vem, aparece que tem uma certa repercussão, acaba descambando, né? E acabam sendo políticos, né? Acabam tendo aí uma relevância que leva até voto, né? Enfim, mas a gente tem que se acostumar com esse tipo de coisa, né? Mas não com esse tipo de comportamento, né? A política ainda tem os seus parâmetros de comportamento, claro, né? E a gente espera que sejam ditados, né? Claro, pelos melhores, né, e as melhores atitudes para a melhoria da vida da população, que é isso que interessa, é isso para que serve a política. E, Felipe, a gente tem que citar aqui, né, a questão da CPI lá na Assembleia Legislativa do Maranhão, né, que não foi barrada na Justiça, né? A CPI vai acontecer em relação a Felipe Camarão, né? Olha, não sei se é preparação do tal dito golpe judiciário que vai ter no Maranhão para dizer assim, olha, as figuras ocultas do Poder Judiciário brasileiro não estão interferindo no TJ do Maranhão. Tudo é para se desconfiar, até quando uma decisão dessa, imagina a pressão em cima desse juiz, né? Desse desembargador, melhor dizendo, mas de uma forma que causou surpresa até nos especialistas, né, da área jurídica e tudo mais. O desembargador Bonfim não barrou a CPI do Camarão. O que eu sei, de fato, é que, tendo ou não tendo essa CPI, né, o Felipe Camarão, infelizmente, já pagou o preço, e um preço muito caro, né, por causa dessas denúncias, porque primeiro teve a questão da Mical, que ele não soube se explicar, né, e as reações foram de ataque, não de
de estabilidade emocional que exige para um pré-candidato a governador, para um vice-governador. Infelizmente, é um homem inteligentíssimo, um homem preparado, mas talvez não seja preparado para a guerra política, não é verdade? O que eu sei é que o Bonfim não deu um bom fim para o Felipe Camarão na CPI da Assembleia. Vamos ver, né, semana que vem, como é que vai ter o comportamento dos deputados, se vai continuar, se não vai continuar. Particularmente, eu acho que isso é um caso de averiguação, de Receita Federal, de Polícia Federal, né? Mas, como tudo aqui no Maranhão é uma questão de proteção, né, se esperava que haveria proteção no Tribunal de Justiça do Maranhão, a partir dessas forças ocultas, né, que nós sabemos os nomes, meu caro Adalberto. Felipe, por falar em forças ocultas, né, que questão é essa de proibição de cotas na Universidade Estadual? Que país é este que nós estamos vivendo? Eu sempre pergunto uma coisa, Adalberto, Mayra e Borges, e ouvintes da nossa rádio, se foi o Bolsonaro que criou este fenômeno de pessoas, né, sem um comportamento humano, né, vamos dizer assim, sem um tempero de humanização nas relações de direitos e de acesso. Olha, Santa Catarina, lamentavelmente, continua sendo terra de branco, não é verdade? Pobre, negro, não tem vez em Santa Catarina. Eu só quero lembrar uma coisa muito importante, diante dessa questão aí que se proíbe cotas em universidades estaduais. Que absurdo, que coisa lamentável. Olha quantas pessoas importantes, quantas pessoas que podem descobrir curas, né? Quantas pessoas que podem ser profissionais de alto nível, sendo negro, sendo pobre, né? A história mundial retira principalmente os negros, mas as grandes invenções foram os negros que fizeram, né? E é só olhar. Mas uma coisa é fato, nós precisamos entender esse laboratório, nós precisamos entender até onde vai esse comportamento. O Supremo Tribunal Federal mandou um recado bem claro que existe Constituição, né, e esses deputados, esses gestores, né, esse governador não é maior do que a Constituição da nação brasileira. A verdade é essa, meu Adalberto. E que bom que aqui na nossa universidade, nas nossas universidades, a coisa está mantida. Tem cota, sim, e claro, atendendo a todas essas reivindicações, né? E que, claro, vem para melhorar, e quanto mais ciência, não interessa de onde venha, a ciência, ela é o mais importante, é a função das universidades. E para finalizar, Felipe, município de São Luís, agora vamos aqui para a capital, né? Não recebeu o maior quinhão do ICMS do governo do Maranhão. Na verdade, recebeu, né? Mais de 30%. Olha, essa questão é o seguinte, ontem eu estava acompanhando, né, o pré-candidato Braide em Timon, perdão. Em Timon. Mas Imperatriz também teve essa fala, se eu não me engano. Que ele diz o seguinte, que nós temos o maior imposto do Brasil. Ok, né? Nós temos a menor renda per capita do Brasil. Ok. Nós temos o maior índice, um dos maiores índices de per capita de pessoas sem dinheiro, né? Ok. Só que não está ok ele dizer que ele nunca tirou um empréstimo, que ele nunca precisou aumentar imposto e tudo mais. Claro, ele não precisou. Por quê? Porque o governo federal, desde o Bolsonaro, enxertou milhões, melhor, bilhões, né? E também lembrando que ele recebe o ICMS, que é deste maior imposto do Brasil,
né? Eles recebem 30% entre os 217 municípios. Então, eu entendo que o pré-candidato está precisando estudar um pouquinho ou precisa mudar, né, essa metodologia. Perdemos o contato visual com o Felipe. Não tente ser mais inteligente do que os técnicos, não tente ser mais inteligente do que a imprensa. Você não tem ideia o que choveu de comentários, de material que foi mandado para mim, de dados, né, de pessoas que estão acompanhando a política no dia a dia, né? Eu penso que ele deveria estar se preocupando em encontrar eleitores e trazer propostas e não ficar falando, né, do vizinho. Eu acho que precisa se estabelecer. O Braide está atrás de votantes ou está atrás dos políticos nos municípios? Porque a linguagem dele é que ele não precisa dos políticos para ser eleito, meu caro Adalberto. É o que vamos descobrir nos próximos dias, semanas e meses, meu caro Felipe Clã, com a gente aqui de segunda a sexta na Rádio Universidade. Só lembrando, tá, Felipe? Vai ter esse feriadão aí, a gente só volta na quarta-feira, né? Enfim, mas aí você fica trabalhando, claro, né, para trazer essas informações para cá, né? É isso aí. Muito obrigado, Felipe, um ótimo final de semana. Olha, então na quarta-feira, com muita saudade, né, o Clã volta aqui na universidade e principalmente deixar registrado que essa coisa de ser influencer, essa coisa de ter milhares de acessos, milhares de robôs a serviço, não funciona. O que você precisa ter, meu caro Adalberto Mari Borges e ouvintes, é credibilidade. Isso só se constrói com o tempo e com o comportamento. Bom feriado a todos! Um ótimo feriado, Felipe. E a gente volta já após o intervalo. E a Laboro ouviu. Agora, o Colégio Laboro Cidade Operária também oferece educação infantil com turmas Infantil 1 e 2. Um espaço pensado com carinho, segurança e afeto, onde cada descoberta do seu pequeno será acompanhada de perto por quem entende de educação desde o começo. Porque cuidar do futuro começa agora. Acesse colégio.laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-8197-0427. Colégio Laboro, onde os primeiros passos encontram grandes futuros. João, Carla, Ney, Maria, todos são brasileiros que quebraram o ciclo da pobreza e mudaram seus destinos com programas do governo do Brasil. Milhões de famílias aumentaram de renda e deixaram o Bolsa Família. O país saiu do mapa da fome. Refeições chegaram a quem mais precisa. Crédito e oportunidades alcançaram pessoas em situação de vulnerabilidade. Mantenha seu cadastro único atualizado. Seu novo ciclo pode começar agora. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Jornal Rádio Universidade. 7h49, agora de volta com o Jornal Rádio Universidade, acionando Borges Júnior, sempre na reportagem, atento para falar agora, Mayra Nogueira, sobre o 21 de abril, né? Feriado de Tiradentes, altera funcionamento do comércio aqui na capital maranhense, não é isso, Borges? Isso mesmo, Adalberto, feriado nacional de Tiradentes, 21 de abril, próxima terça-feira, com atenção aí à data, a FEComércio Maranhão, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do estado, aqui do Maranhão, divulgou como é que vai funcionar as lojas de rua e também de shoppings aqui na capital maranhense. Lojas de rua, avenidas, galerias e também centros comerciais podem funcionar. Funcionamento das 8 da manhã, seguindo até às 6 da tarde. Já em relação às lojas de shopping, o funcionamento é das 10 da manhã
seguindo até às 10 da noite. Lembrando que os funcionários que forem acionados, que trabalharem nesse dia, devem receber pagamento em dobro pelas horas trabalhadas, devem receber ainda também gratificação no valor de R$ 53. Em relação aos supermercados e às farmácias, por se tratarem aí de serviços considerados essenciais, essas regras não alcançam os supermercados nem as farmácias. Adalberto, Mayra. Voltamos aqui, Borges, falando agora sobre a operação da Polícia Civil do Maranhão que desarticula a estrutura de facção criminosa. Mayra, a operação intitulada Atlas, ação deflagrada nesta quinta-feira, uma força-tarefa da Polícia Civil do Maranhão desarticulou parte da estrutura da facção criminosa Bonde dos 40, foram presas 26 pessoas, houve o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão em diversas cidades do estado, operação simultânea aqui na Grande Ilha e também no interior do estado, Grande Ilha, São Luís, Passo do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar, também acontecendo no interior do estado. Ao mesmo tempo, um alvo estratégico foi localizado e detido em Balsas que fica no sul do estado. A operação ela foi conduzida pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado e durante a ação foi descoberto um banco de dados interno, informações mantidas pelo grupo. Entre os dados estava um mapeamento detalhado dos criminosos. Esse mapeamento ele incluía data de ingresso, históricos de apadrinhamento, ingresso de pessoas que passavam a compor aí essa facção criminosa. Ainda havia também áreas específicas de atuação e antecedentes, além de funções e níveis hierárquicos dentro da organização. Foi a partir desse levantamento, desses dados, que a polícia identificou pelo que cada integrante era responsável. Essa operação, a Operação Atlas, ela não aconteceu de forma isolada, não foi só aqui no estado, ela faz parte de uma mobilização de caráter nacional, ação coordenada pelo Ministério da Justiça. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges, ação aí exemplar da polícia, claro, nessa investigação. Mudando de assunto agora, Borges, sobre vacinação contra a Covid, né? Mais de 40 mil doses chegam aqui ao Maranhão. Exatamente, Adalberto. Foram 40.806 doses de vacina contra a Covid-19 que chegaram esta semana aqui no estado. O recebimento acontecido nesta semana. As doses elas foram enviadas pelo Ministério da Saúde. Essa entrega, essa remessa, ela faz parte de uma distribuição nacional de 2,2 milhões de doses. O intuito é manter aí o abastecimento em todo o país. Só para o Maranhão, o reforço se soma a 97.810 doses já recebidas entre janeiro e março, e a prioridade para a vacinação ela segue obedecendo a critérios, a públicos específicos. Os idosos a partir de 60 anos, eles devem receber 2 doses com intervalo de 6 meses, gestantes, 1 dose por gestação. Já crianças de 6 meses a menores de 5 anos, 2 doses a 3 doses, e para quem tem entre 5 e 59 anos e ainda não se vacinou, a recomendação é de 1 dose. Até 11 de abril, os números indicavam, Adalberto, Mayra, mais de 62 mil casos de síndrome gripal por Covid-19 no país, também mais de 30 mil registros de síndrome respiratória aguda grave e 180 mortes relacionadas à doença. Números aí que reforçam a importância de seguir se vacinando. Adalberto, Mayra. É isso aí, registrando aqui a chegada de Marcos Saldanha aqui no estúdio. Daqui a pouquinho tem um quadro dele falando sobre história, o Marocando a História com Marcos Saldanha. Mudando de assunto, Borges, falando agora mais uma vez, mudando de assunto, na verdade é Mayra, não é isso, Mayra? Vamos falar aqui dos estudantes de jornalismo da UFMA que estão realizando aí um evento gratuito sobre produção de textos para mídias digitais. Mayra é a turma do 7º período do curso de jornalismo da UFMA Campus Imperatriz. Esse evento ele vai acontecer do dia 28 de abril, evento acadêmico gratuito sobre produção de textos. A iniciativa ela é orientada pelo professor Marcos Fábio. Produção textual
para ambientes, voltado aí para ambientes digitais. Esse evento é um evento intitulado como A Vida com Byte, Diálogos sobre Texto em Ambientes Digitais. A iniciativa é uma atividade de extensão da disciplina de textos para ambientes digitais. Em relação à programação, ela vai contar com 6 palestras semanais. Essas palestras elas vão ocorrer todas as terças-feiras, vão ser ministradas por professores e jornalistas locais, especialistas na área. Vão ser oferecidas 25 vagas para a comunidade externa. Essa comunidade externa fora do pessoal, dos estudantes que fazem parte dessa turma. A seleção ela é por ordem de preenchimento das vagas. São 25 vagas. Quem se inscrever vai ter esse limite de 25 vagas, garante então a participação. As inscrições elas vão ocorrer de forma online por meio de um formulário digital. Esse formulário foi disponibilizado um link no site da UFMA para que então, a partir desse link, os interessados possam acessar e efetuar a matrícula. Lembrando, o evento ele vai ter certificação de 20 horas de participação. Outras informações sobre a UFMA, Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas por meio do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Borges, para finalizar essa participação, o imposto de renda, a Receita Federal já recebeu mais de 11 milhões de declarações, né? Números com atenção a essa quinta-feira, Adalberto. Até o dia de ontem eram mais de 11 milhões de declarações de imposto de renda recebidas, declarações entregues em todo o país. Os números, eles consideraram os dados até o dia 13 de abril. Mais de 60% dos envios foram feitos por meio do modelo pré-preenchido, o que tem contribuído para um ritmo mais rápido de entrega em comparação com anos anteriores. A Receita destacou que a maior parte dos contribuintes não caiu na malha fina. O órgão reforçou que esse processo faz parte da checagem dos dados, disse que não deve ser interpretado como penalização. A expectativa agora é que, ao longo das próximas semanas, o número de pendências continue diminuindo e seguindo aí o comportamento registrado em anos anteriores. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Aqui, trânsito na MA 205, também conhecida como Jerônimo de Albuquerque, trânsito muito intenso no sentido centro e também chegando já nas imediações do antigo retorno da Forquilha. 7h58, Mara Nogueira, quero pedir licença rapidinho aqui, né, para trazer, olha, especial aqui pra gente, tá? O Ronaldo Teixeira, a Sofia, Maria Helena mandaram aqui, e a Adriana também, né, mandaram um alô. Inclusive, né, tá aqui o Ronaldo, fez um feliz aniversário, né, para a filha Sofia, hoje completa 11 anos, né? Parabéns, é isso aí, Sofia. Desejando muita saúde, paz, felicidade e que Deus continue abençoando cada dia mais a mensagem do Ronaldo para a filha. E a gente agradece, né? O pessoal que acompanha a gente em família, o Jornal Rádio Universidade. Muito obrigado e parabéns, Sofia. Continue com a gente sempre, viu? Isso aí, ouvinte que já está aí nos acompanhando de longas datas, né? Aliás, não são longas datas, mas elas têm uma forte tendência a ficar por longas datas, né? É isso Sofia, aí, acompanhando a gente. Parabéns, Sofia. É isso aí. Também está na sintonia aqui Adalberto Renato Gomes em Passo Lumiar, Misael Oliveira, Rosângela Moreira na Coab, Rosenilde Santos está também em Passo Lumiar. Obrigada pela companhia de todos. É isso aí, essa é a nossa enturragem aqui todo dia no Jornal Rádio Universidade. A gente agradece, claro, 7h59. A gente vai agora com Rádio Ciência. A gente volta em seguida com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. É rapidinho. Pesquisa da UFMA analisa interações entre populações tradicionais e animais no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Você sabe como acontece a movimentação das dunas nos Lençóis Maranhenses? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão.
Pesquisa da UFMA analisa interações entre populações tradicionais e animais no Parque Nacional dos Lençóis. Considerado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, Organização das Nações Unidas pela Educação, Ciência e Cultura, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses abriga uma biodiversidade única, marcada pela transição entre Cerrado, Caatinga e Amazônia. Dentre os animais que compõem esse ecossistema estão os tamanduás, tatus e preguiças. Além disso, também há um santuário reprodutivo para as tartarugas marinhas. Inserida nesse cenário, uma pesquisa da Universidade Federal do Maranhão investiga as interações das populações tradicionais com os mamíferos e répteis do parque. Com a proposta de compreender se os fatores socioeconômicos influenciam o conhecimento das comunidades tradicionais sobre esses animais, o estudo é conduzido pelo mestre do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da UFMA, campus Chapadinha, a 245 quilômetros de São Luís, Pedro Vitor Cardoso dos Santos. De acordo com o pesquisador, o interesse por esse tema vem desde a graduação, como uma forma de preencher lacunas de estudos sobre a relação entre ser humano e fauna. Essa temática da etnozoologia eu já trabalho desde a graduação e foi me apresentada pelo meu orientador Samuel Brito e co-orientador Felipe Ferreira, e rapidamente me interessei pela área. Durante as revisões bibliográficas, percebi que há grandes lacunas de conhecimento entre os biomas e estados. No Maranhão, por exemplo, há poucos estudos que tratam dessas relações homem e fauna. Pensando nisso, eu quis trabalhar com essa temática para ajudar a melhorar o conhecimento nesse segmento que é a etnozoologia no Maranhão. As etapas de investigação envolveram 9 comunidades, 4 de Santo Amaro e 5 de Barreirinhas, com participantes de ambos os sexos e com idade de 18 a 79 anos. Após a seleção dos participantes, foram aplicados questionários e realizadas entrevistas sobre o contato desses moradores com os animais. A pesquisa conseguiu registrar 36 espécies, sendo 56% répteis não aviários e 47% mamíferos. Com relação às interações, destacam-se a dietética, que é quando os animais compõem a alimentação das comunidades, medicinais, diz respeito ao uso medicinal, e outras interações ligadas a conflitos. Alguns saberes tradicionais, passados de geração em geração, são percebidos por meio do uso medicinal, com o uso de partes dos animais para o tratamento de doenças. As estratégias de captura e o uso das armadilhas também configuram como um conhecimento tradicional. De acordo com Pedro, o conhecimento dos moradores sobre a fauna está diretamente ligado à localidade. Em relação ao conhecimento faunístico dos residentes, observamos que está diretamente influenciado por aspectos relacionados à localidade. Embora essas comunidades compartilhem do mesmo contexto de conservação, notamos que há diferenças na utilização dos animais silvestres, na vegetação e fatores socioeconômicos, que parecem moldar a percepção e a utilização dos recursos naturais. Nessa perspectiva, levantamos a hipótese de que os ecossistemas também podem influenciar o conhecimento local, como revela a análise do mapa presente no artigo. Essa análise mostra uma distinção com relação à cobertura vegetal nos 2 municípios. A pesquisa Interações entre Populações Tradicionais com Espécies de Répteis e Mamíferos do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses teve apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Teve ainda a orientação do professor doutor da Licenciatura em Ciências Biológicas da UFMA, Samuel Vieira Brito. Já a co-orientação ficou a cargo do professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e Biológicas da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Felipe Silva Ferreira. Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E a movimentação das dunas nos Lençóis Maranhenses, você sabe como acontece?
A dança das dunas, mudança de um lugar para o outro ao longo dos meses, acontece por conta do movimento de sedimentos impulsionados pelo ar ou água. No caso dos lençóis maranhenses, a intensidade dos ventos é o principal fator para que esse fenômeno aconteça. E a ação desses ventos faz com que existam dois tipos de dunas na região. As ativas estão sempre em movimento, mudando de um lugar e formato. Já as inativas estão fixas pela vegetação que as cobre. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Para você chegar bem, informações do trânsito na Universidade FM. 8h06 agora, de volta com o Jornal Rádio Universidade. Tem trânsito com Borges Júnior, não é isso, Borges? Opa, enquanto a gente retoma aqui o sinal com Borges. Agora sim, Borges? Bom, a gente, enquanto não tem o sinal aqui restabelecido com Borges, a gente traz informações do mapa do Waze.com, aqui na Avenida dos Franceses, tá? Olha, retenção de trânsito em grande parte aqui da Avenida dos Franceses, passando ali pela antiga pela rodoviária, né? Rodoviária, e chegando às imediações aqui, na verdade, da Rua do Ribeirão, também perto do Detran, né? Um pouquinho antes, tá? Um pouquinho antes, a Franceses. A partir do Detran, ela segue tranquilamente, né? Com trânsito mais fluindo neste momento, tá? Agora sim, Borges, não é isso, Borges? Mais informações do trânsito? Tô bem, informações da Avenida Daniel de Latour, ali à altura de onde tem um shopping, próximo também do bairro Maranhão Novo. Nesse ainda há pouco, o ouvinte mandou informação para a gente, estava passando por essa via do sentido, ali quem segue sentido a ponte do Caratatio, para pegar a Avenida dos Franceses, fora do que acontece normalmente nesse horário, o trânsito não tão carregado e fluindo nos dois sentidos da via, talvez aí por conta já do feriado que se aproxima, e por conta então dessa situação, ele acredita que seja por isso o trânsito mais leve nesse horário, diferente do que normalmente acontece quando ele passa por esse trecho, em que é registrado grande quantidade de veículos e fluxo intenso nos dois sentidos. Mas ele passou ainda há pouco para lá e relatou aqui para a gente, o Cláudio Carvalho, que o trânsito ele seguia fluindo bem nos dois sentidos da via, nessa altura da Daniel de Latucha, ali à altura do shopping, imediações do bairro Maranhão Novo. Adalberto, Mayra. É isso aí, estrada de Ribamar aqui também, Borges, obrigado pelas informações, no sentido São Luís, no sentido centro, no sentido antigo retorno da Forquilha, né? Tem um trecho aqui que está bastante demandado neste momento, com retenção de trânsito, né? Que vai exatamente, deixa eu ver aqui, deixa eu calcular aqui, enfim, ali nas imediações da Avenida 10, né? No sentido centro, indo até a entrada da Estrada do Cajueiro, tá? Retenção de trânsito neste momento, Estrada de Ribamar, entre outros pontos da capital. A gente continua, daqui a pouquinho traz mais informações de trânsito aqui no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidência. Previsão do tempo e tábua de maré. A previsão do tempo para esta sexta-feira, 17 de abril, condições atuais em São Luís, temperatura em 25 graus, com umidade de 90%, nuvens e sol
cobertura de nuvens em 53%, vento de 6 milhas por hora do leste, visibilidade de 5 milhas, pressão de 30 polegadas sem precipitação e índice UV de 1. Para esta sexta-feira em São Luís, no Maranhão, espera-se céu nublado com chuva à tarde, com sol parcial pela manhã e pancadas isoladas mais tarde, padrão comum da estação chuvosa no estado. Tendência para os próximos dias: sábado, dia 18 de abril, amanhã, períodos de chuva e tempestades. No domingo, 19 de abril, períodos de chuva e ainda tempestades. A alta umidade e precipitações persistem. Adalberto Júnior agora com Tábua de Maré. É isso aí, Mayra. Nesta sexta-feira, dia 17, primeira pré-amar aconteceu agora há pouco, às 6h34 da manhã, com 6 metros. A segunda será às 7h02 da noite, com 6 metros também. Baixa-mar agora, baixa-mar primeira a 0h36, né, com 0,4 metro. A segunda será ao meio-dia e 59 minutos, com 0,2 metro. Notícias do Brasil. Oito horas 11 minutos agora, Mara Nogueira. Vamos ao ambiente nacional com as manchetes dos principais impressos. E para você que acompanha a gente nos modais de vídeo no YouTube, Universidade FM 106, no nosso site www.universidadefm.ufma.br e no nosso aplicativo, acompanhe também o Globo. Agora, né, como manchete, o escândalo cresce. Ex-presidente do BRB ganhou apartamentos de luxo de Vorcaro como propina, diz Polícia Federal. Paulo Henrique Costa foi preso sob suspeita de receber para atuar em favor do Master. Operador financeiro do banqueiro também foi detido. O que é que tem na manchete do Estado de São Paulo, Mayra? No Estado de São Paulo, uma manchete bem parecida. Ex-chefe do BRB preso por receber 74,6 milhões em imóveis de Vorcaro, diz Polícia Federal. O valor total da propina era de 146 milhões. Mendonça considera executivo o verdadeiro mandatário do banqueiro. Coisa tá complicada, viu? E em Folha de São Paulo, é isso aí, Polícia Federal prende ex-presidente do BRB por esconder imóveis de 146 milhões de reais. Defesa nega crime. Paulo Henrique Costa é suspeito de ganhar propina no caso Master, não é isso, Mara Nogueira? E é justamente sobre isso que Alain Barbosa traz informações agora. A Polícia Federal prende ex-presidente do BRB na quarta fase da Compliance Zero. A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Ele é investigado por suposto recebimento de propina para destravar a compra do Banco Master pelo BRB. Segundo as investigações, o recurso ilícito foi recebido por meio de imóveis, 4 em São Paulo e 2 em Brasília, no valor estimado em 146 milhões de reais. A maior parte das informações das 4 operações Compliance Zero estão sob sigilo, por determinação do ministro do STF, André Mendonça. Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, o diretor executivo da Polícia Federal, William Marcel Murad, explicou que esta quarta fase da Compliance Zero decorre diretamente da primeira. Lá na primeira fase, o foco foi nas fraudes perpetradas pelo Banco Master por ocasião da negociação de compra e venda de um banco pelo outro, né, pelo BRB, com foco mais nas fraudes do Master, e na fase de hoje, deflagrada hoje, o foco foi do lado do BRB, não ainda no detalhamento das fraudes do banco em si, mas na corrupção dos gestores do banco
relacionada a toda essa operação de compra e venda. Além de Paulo Henrique Costa, também foi preso o advogado do Master, Daniel Monteiro, apontado como gestor de diversos fundos para dificultar o rastreio do dinheiro ilícito. O diretor de investigação e combate ao crime organizado e à corrupção, Denis Cali, da Polícia Federal, comentou a possibilidade de um dos presos preventivamente nesta operação, enquanto os já detidos Daniel Vorcar e Fabiano Zettel propor um acordo de delação premiada. Com relação a eventuais desdobramentos, ainda a investigação está em curso e ainda a gente não tem como afirmar e nem descartar nenhuma hipótese. Com relação à delação premiada, é um meio de obtenção de prova, cabe à pessoa que acha que tem aqueles elementos a colaborar com a investigação, que se apresente e que apresente esses fatos, que num futuro ele é analisado, validado e encaminhado para homologação. Nesse momento nós não temos nada nesse sentido. Foram alvos de busca e apreensão na 4ª fase da Operação Compliance Zero, a sócia de Daniel Monteiro, Thaisa Menzato, e o cunhado dele, Hamilton Eduardo Suaki, o empresário ligado à gestora de fundo REAG, Arthur Caixeta Nogueira, e o advogado Monteiro Russo. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. 8h16 agora. Vamos ao quadro Marocando a História com Marcos Saldanha aqui com a gente. Marcos, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Adalberto Júnior, bom dia, Mayra Nogueira, e bom dia a todos os nossos teleouvintes. Maravilha! Você vai conferir agora, não é isso, Marcos? Alguns pensamentos a respeito dos acervos históricos, né, os documentos históricos. Você propõe aqui, né? Destruir acervos históricos é negar o passado e um futuro para o povo do Maranhão. O Maranhão já destruiu muito arquivo? Pois é, essa é uma reflexão importante para a gente fazer, porque os arquivos públicos, eles existem desde a Idade Antiga, ou seja, desde a Antiguidade. Estou falando de egípcios, mesopotâmios, né? Eles entenderam que era necessário ter uma casa para guardar os documentos, né? Os registros da administração pública, daí arquivo, né? Daí que surge o nome arquivo. Então, o Maranhão ele tem, por exemplo, alguns arquivos públicos, como, por exemplo, a gente tem o arquivo do TJ, o Cristóvão Melo é o coordenador, e já faz alguns anos que o arquivo, além de muito organizado, de muito moderno, ele é reconhecido nacionalmente como uma referência. Então, no arquivo do TJ, por exemplo, nós temos o inventário de Ana Jansen, por exemplo. Então, se você for ali no bairro da Alemanha, atrás de onde era a rodoviária, você vai poder consultar, pesquisar e ver, porque eu vou dar só um exemplo da importância disso para responder a tua pergunta. O pessoal fala, toda casa antiga que tem um poço, diz aí, tá aí era uma casa de Ana Jansen. Como é que eu posso dizer se aquela casa era ou não era de Ana Jansen? Não é a minha opinião, não é o que eu acho ou porque eu quero que seja que vai ser. Eu tenho um inventário, sim. Quando ela morreu, lá diz os imóveis que eram da Ana Jansen. Não só os que ela morava, eu já falei isso no sábado passado, mas também aquelas que ela comprava, ela tinha muito dinheiro, ela era bilionária. Então, ela comprava essas casas da massa falida de bancos em leilão e alugava, enfim. Então, para eu saber se o imóvel era dela, eu tenho que consultar em documentos. Por isso, os arquivos são importantes. Agora, olha só que curioso. Um outro caso muito conhecido hoje, que já virou livro, por exemplo, é o caso da baronesa de Grajaú, que no século XIX, ela não só violentou escravizados, como ela matou 2 crianças, né? História terrível, né? Terrível, chegou a ser presa, mas foi inocentada, depois o marido dela virou governador, e o promotor de justiça, o Celso Magalhães, que dá nome, né, ao Ministério Público, é o patrono, foi inclusive demitido e tudo. Essa história, ela também estava, esse processo, tinha um documento dele inteiro do TJ, isso lá há muito tempo atrás, e esse processo quase foi parar no lixo. E aí reza a lenda que o ex-presidente Sarney, na época, era estagiário do TJ, olhou aquele monte de calhamaço de documentos indo para o lixo e começou a mexer lá e encontrou esse processo. E teve a intuição de que ali tinha alguma coisa importante.
Esse processo depois vai parar nas mãos de Josué Montello, que escreve Os Tambores de São Luís, que é inspirado nessa história, a partir dessa história. Depois vira uma parte dessa história, mas é esse processo, quer dizer, eu preciso contar essa história. Daí é que vem um mote para Os Tambores de São Luís, aí ele escreve o livro, publica em 1975. Aí depois o professor José Eulálio, juiz, vai escrever um livro também sobre esse caso. E depois, ano passado, vai virar um livro, Geminiano e Seus Filhos, que é um livro que é finalista do Prêmio Jabuti, um professor da Universidade Federal lá de Codó, uma professora também paulista, Maria Helena, fazem um livro que eu acho um dos melhores livros do ano passado, Geminiano e Seus Filhos, porque desloca o eixo do crime, não para a baronesa, mas para a mãe das crianças, né? Para a vítima, que pouca gente sabe, que depois a mãe sim foi condenada e foi para a cadeia e foi presa, acusada de feitiçaria. Então, tudo isso que eu estou te contando, que a gente está dividindo com os nossos teleouvintes, viu, Maia? Não, só é possível por causa dos arquivos. Esses documentos que muitas vezes são perdidos, são extraviados, não são salvaguardados como deveriam ser, eles se perdem e aí a gente perde, né? Existe um apagamento real da história, ou parcial da história. Então, por isso é que a gente precisa conhecer os arquivos, defender sempre a força, a modernização, a autonomia. O arquivo do TJ, que eu falei onde está o inventário da Najans, também tem documentos da insurreição de Viana, a insurreição de Viana é um episódio histórico fundamental para... Há quem diga que a insurreição é mais importante, quer dizer, você tem um quilombo muito mais poderoso, talvez, do que tenha sido o quilombo dos Palmares. Olha só. E a gente desconhece isso de uma narrativa geral, quer dizer... Então, se a gente perde os documentos, se a gente não salvaguarda esses documentos, a gente pode nunca ter acesso. É por isso que eu digo... Nos arquivos estão as histórias que nós conhecemos, mas também tem a história que nós ainda não conhecemos e que vamos conhecer graças a pessoas que vão encontrar documentos. Eu vou dar mais um exemplo. A professora Nila, do IFMA, ela lançou recentemente um livro, Mariquinhas. Ela também tira o foco do caso Pontes Visgueiro, que todo mundo conhece, que é o assassino da Mariquinhas, e escreve um livro, uma tese, em história em quadrinhos, e tira o foco e diz assim, não, pera lá, não é o Pontes Visgueiro o foco é a Mariquinhas, ela é a vítima. Então, quando eu digo o caso Pontes Visgueiro, eu estou dando voz ao assassino. Então, o caso é a Mariquinhas. Então, ela encontrou no arquivo documentos que traziam novos elementos. E qual é essa história? É aquele caso do Pontes Visgueiro, que era um desembargador, já idoso, apaixonado por uma menina, a Mariquinhas, né? E ele, como a Mariquinhas não quer ter um relacionamento com ele, ele violenta ela, ele agride ela e mata essa menina. Aí, quando ele mata, ele enterra, manda fazer aquele caixão, uma caixa de metal, e enterra no quintal de casa. E aí, como as pessoas sabiam dessa loucura que ele tinha por ela, né, e o risco de uma violência dessa, a família delas, amigas dela, começam a ficar rodeando a casa, fazem vigília para não deixar, imaginando que ele possa ter feito o crime mesmo, que o corpo não seja descartado. Aí a polícia, esse grupo, essa rede de mulheres protetoras, ficam ali de vigília na frente da casa, a polícia vai. Como ele é desembargador, não tem nenhuma autoridade aqui maior, daí depois ele vai ser preso, ele vai para o Rio de Janeiro, aí sim onde ele vai ser julgado e condenado. Quer dizer, essa história que a gente está contando toda, ela só é possível graças à documentação, o processo que existe do qual a Nila se debruçou. Então, qual é o grande problema? Só para você ter ideia, infelizmente, o nosso arquivo público do Estado do Maranhão está fechado. Está fechado para reforma, sob risco de incêndio, sobre risco do prédio desabar. É um prédio muito antigo, né, que fica ali entre a Rua de Nazaré e Rua do Giz, e faz mais de um ano que ele está fechado para reforma. O governo sinalizou que vai transferir o acervo, né,
para outro lugar, ainda não fez, ainda está vendo aí a melhor forma, mas só é mais para dizer que quando um arquivo desse fica fechado por muito tempo, você tem ali mais de um ano de pesquisas paralisadas. Sim. Significa que mais de um ano de trabalhos que poderiam estar já trazendo para a gente histórias novas, né, fatos novos, elas estão paradas. Então, isso é muito preocupante, né? Então, eu tenho certeza que o governo está estudando a melhor forma e vai agir de uma forma mais rápida, vai sensibilizar com essa questão. E a população também precisa ter, e isso é fundamental, né? A iniciativa privada precisa ajudar. Nós temos grandes empresas no Maranhão que poderiam ser parceiras, né? Poderiam ajudar com projetos de reforma, grandes instituições privadas também de pesquisa que poderiam apadrinhar os arquivos, não só esse arquivo público, como também uma outra coisa que é a questão dos arquivos municipais, que hoje a gente tem, por exemplo, menos de 5% do nosso acervo está digitalizado. É muito pouco. Muito pouco. Então, existe muita coisa digitalizada, mas é menos de 5%. E outro dado na casa dos 5% é que nos municípios do Brasil, apenas 5% tem arquivo municipal para consulta. Então, você imagina, 5% só digitalizado. 5% de arquivos no Brasil, nos municípios. Olha o tanto de documento. Olha o tanto de história que está sendo desperdiçada. Olha o tanto de informação. Então, às vezes, os órgãos municipais, estaduais e federais descartam indevidamente uma série de processos, uma série de arquivos. E existe uma política nacional de arquivos e de documentos, que esses documentos, eles têm e terão valor histórico. Então, precisa ser feito todo o trâmite correto. Inclusive, se você me permite, Adalberto, fazer o convite, hoje mesmo na Universidade Federal do Maranhão, está acontecendo a 2ª Conferência Nacional dos Arquivos Públicos, que ela é preparatória, né? A 2ª Conferência Estadual preparatória para a Conferência Nacional que vai acontecer em maio, que vai discutir essas questões. Legal. Do arquivo acontece aqui no CCSO, né, daqui a pouco, no auditório, que é exatamente o Maranhão discutindo essa política de arquivos, e é fundamental a população começar a ter conhecimento disso. Né? Que maravilha, que maravilha. Olha, quem está acompanhando a gente aqui é o professor Manuel Barros, aqui da UFMA, viu? Grande professor. Olha o que ele diz aqui, que ele está na marocagem na Rádio Universidade acompanhando o camarada Marcos Saldanha. Professor Manuel Barros, muito obrigado aqui pela companhia também, né? E, claro, uma fonte de informação também, claro. Né? Professor sempre presenteando a gente também com a questão da Baixada Maranhense. Eu ia falar demais. Dá tempo de mais alguma coisa? Por exemplo, vontade. O professor Manuelzinho, ele organiza toda semana aqui na universidade o Diálogos Baixadeiros. Então, ele convida escritores, pesquisadores, contadores de histórias para discutir a Baixada. Então, personalidades também, né? Personalidades. Então, está acontecendo às quarta-feiras, ali no prédio de tecnologia, né? No STI, e aí o que acontece? Ele reúne pessoas que contam histórias, e aí, Adalberto, quer dizer, você vê, né, como os arquivos são fundamentais para esse trabalho, porque todas essas pesquisas que são apresentadas, e não é pouca coisa, e a gente fica apaixonado pela Baixada quando a gente não conhece aquilo tudo, né, as novidades, graças a esse trabalho que é feito em algum arquivo, né? Seja ele público ou seja ele privado. Só para te dar um exemplo, o Jairo tinha na casa dele uma série de documentos que ele sabia que era histórico, que eram importantes. O Jairo, ele era neto de um ex-prefeito de Monção. Aí ele ligou para a gente, fez contato com a gente e tudo. E aí nós mediamos, como o arquivo público estava fechado, mediamos que ele doasse esses documentos históricos para o arquivo do TJ. O Cristóvão recebeu e tudo. Resultado, eram livros da Câmara Municipal de Monção, do século passado. Hoje esses livros eles estão digitalizados e disponíveis para pesquisadores. Então, quando a gente diz isso para as pessoas que pesquisam a Baixada, que pesquisam Monção,
já dá aquele start, opa, tem informação nova, tem dado novo. Então, é aquele documento, às vezes, e até um chamado para quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, às vezes você tem um documento, você tem um acervo histórico em casa que chegou até suas mãos, seja como for, né? Nós nem vamos discutir isso, e esse documento ele está privado, ele está fechado, né, Mayra? Então, aquela informação só você tem e está ali correndo o risco de você perder, de morrer, de traça. Quando você doa esse documento para a instituição que vai salvaguardar, eu estou repetindo muito essa palavra, porque salvaguardar é isso mesmo, né? É saber preservar, é saber conservar. Aí, esse arquivo ele é digitalizado, ele é transcrito, o professor Manuelzinho, ele dá aula de paleografia, que é o português do século XVII, XVIII, XIX, não é o mesmo português que a gente, as palavras, a escrita. Então, existem profissionais que vão transcrever esse documento, digitalizar e disponibilizar para consulta. Aí você imagina, quando esse documento se torna público, hoje já existe uma cópia desse documento na Câmara Municipal de Monção, que é a dona do documento, né? O original está no arquivo, conservado, catalogado, preservado, mas o digitalizado hoje está disponível para consulta. Então, você tem ideia quantas informações novas saem dessa ação que o Jairo teve? Primeiro, de guardar e depois de doar, né? Que tem aquela coisa de você entender que o documento, o melhor lugar para ele estar é no arquivo. Agora, por outro lado, os arquivos precisam dar essa garantia, precisam ter continuidade, autonomia orçamentária, concurso público, para fazerem um bom trabalho, né, Adalberto? Que maravilha, olha o tanto de informação. Olha, eu estou adorando esse quadro, porque eu gosto muito dessa coisa, né, histórica, da história. Você trouxe essas coisas. Quando você estava falando, né, antes de falar em Josué Modelo, a primeira coisa que veio foi os Tambores de São Luís, porque ele põe o personagem principal de Os Tambores justamente perto, numa manifestação justamente contra a baronesa, né? Enfim, estava naquele furor da população, o personagem está lá no meio, acompanhando, né, presencialmente essas movimentações do que foi esse fato. E a importância disso tudo, né, para o direito, isso é um case que é estudado, ele é uma coisa visitada para os alunos de direito, um caso extremamente escabroso, enfim, o desenrolar dele também foi cheio de coisas, né, de influência política, de influência de poder monetário, enfim, de uma série de coisas, né? E ela recebe título de baronesa depois do crime, sim, anos depois, quer dizer, isso é curioso, muita gente acha que ela já era baronesa quando praticou, ela vira baronesa depois de ter sido inocentada e ter cometido o crime. Quer dizer, como é que eu sei isso? Graças aos documentos. Maravilha, é um substrato, tanto para o direito, um substrato para a literatura, um substrato para a política, para uma série de coisas. Enfim, né? E você, claro, aqui trazendo essas informações para a gente, olha, tá demais esse quadro. Muito interessante esse quadro, tanto né, quanto os outros também, né? Vale Olha, a pena lembrar que é a história de fato como ela é. Que maravilha. Sem invenções, né? Sem invenções. Saldanha está aqui, sexta-feira que vem de novo com mais um tópico histórico nesse quadro maravilhoso que está aqui, que é o Marocando a História. Esse nome foi ele que trouxe, viu? Ele que trouxe tudo, ele trouxe tudo. Olha, aproveita aqui para mandar um abraço pessoal aqui ao professor Manuelzinho, que é uma excelente pessoa. E um guerreiro da história, né? Da nossa história e da Baixada Maranhense. Aos 70 anos ainda dá aula, viu? Ainda dá aula na universidade. A gente olha ele direto aqui lá no restaurante universitário, enfim, circulando aqui pela cidade universitária Dom Delgado. Marcos, muito obrigado, um ótimo final de semana. Espero você na sexta-feira, claro, com muita informação histórica aqui no quadro Marocando a História. Mária Nogueira, a gente vai para o break rapidinho. O Colégio Laboro cresceu. Agora, além da cidade operária e São Francisco, também estamos na Coab, levando o mesmo ensino médio e pré-vestibular de alta qualidade que já é marca da Laboro. Aqui, seu filho tem o padrão das escolas mais caras, mas com preço muito mais acessível. Alto benefício, menor preço. A escolha certa para quem pensa no futuro. Acesse
colégio.laboro.edu.br ou WhatsApp 989-8197-0427. Colégio Laboro, qualidade que transforma e cabe no seu bolso. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Mayra Nogueira, de volta aqui com o Jornal Rádio Universidade, trazendo Borges para informações. Não é isso, Borges? Começando falando sobre a Universidade Federal do Maranhão, informando sobre ponto facultativo neste dia 21 de abril. Exatamente, Adalberto. Informação por meio de nota oficial. A UFMA, Universidade Federal do Maranhão, informa que na segunda-feira, agora, dia 20 de abril, vai ser ponto facultativo, isso em todos os campi da instituição. A medida é em acordo com a portaria do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços, número 11.460, de 29 de dezembro de 2025. Portanto, então, na terça-feira, 21 de abril, também não vai haver, claro, o expediente feriado nacional, em razão do feriado nacional de Tiradentes. As atividades acadêmicas e administrativas vão voltar à normalidade na próxima quarta-feira, dia 21 de abril. Adalberto, Mayra. Borges, vamos falar agora das lideranças da comunidade do Jacami, que se manifestam contra a criação da Resex de Tauá-Mirim. É isso, Borges? Mayra, as lideranças comunitárias e moradores da região estão apreensivos, têm medo de perderem as propriedades da região do Jacami, que fica localizado na zona rural aqui de São Luís. A maior parte desses moradores vive do plantio de mandioca, não possuem qualificação nem empregabilidade para conseguirem empregos formais, por isso o receio caso percam os direitos à terra. Esses moradores também, eles alegam que a região é reconhecida como assentamento, são propriedades que estão em vias finais de titulação de terras e que, de acordo com esses moradores, não seria justo perderem esse direito. Toda essa tensão é por conta do movimento que pretende aí a criação da reserva extrativista de Tauá-Mirim e que tem uma consulta pública no IFMA do Monte Castelo no dia de hoje, nesta sexta-feira, debate iniciando a partir das 9 da manhã. A reserva extrativista de Tauá-Mirim, ela está localizada numa região formada por 12 comunidades, impactando aí diretamente essas pessoas que vivem nessa localidade. A redação é de Elis Rodrigues. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. 8h38 agora. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. 8h38, agora vamos às informações do esporte. Mayra Nogueira, a gente começa falando do Sampaio Basquete, que vai enfrentar o Sodier Mesquita na 8ª rodada da Liga de Basquete Feminino 2026. O time maranhense conta com a volta da pivô Gabi Guimarães, que não participou dos últimos 3 jogos. A atleta estava jogando pela Seleção Brasileira de Basquete no pré-mundial 3x3. Atualmente, o Sodier ocupa a 7ª colocação no ranking da LBF, com 2 vitórias e 6 derrotas. Já o Sampaio conta com 7 vitórias, ocupando a 1ª colocação no ranking. O duelo acontece nesta sexta-feira, dia 17, às 7h30 da noite, na Arena Sodier, no Rio de Janeiro.
E continuando, Mayra Nogueira aqui com o Imperatriz, que perdeu para o ABC em casa, no estádio Frei Epifânio. O jogo acontece na quinta, dia 16, em partida, aliás, aconteceu ontem, né? Em partida válida pela quarta e penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O primeiro gol foi de Bruno Leite, do ABC, aos 2 minutos do primeiro tempo. Aos 4, foi o Wellington que ampliou o placar. Já aos 11 minutos, Joel cobrou pênalti pelo Cavalo de Aço. A 1 minuto de acabar o primeiro tempo, Luiz Fernando do ABC fez o terceiro gol. Placar 3-1, vitória do ABC. Com esse resultado, o time maranhense segue em último lugar no Grupo C da Copa do Nordeste, com apenas 1 ponto em 4 jogos. Já o ABC assume a liderança com 7 pontos. O próximo jogo do Imperatriz acontece contra o Águia de Marabá no domingo, dia 19, às 5 da tarde, no estádio Zinho Oliveira. Repetindo, estádio Zinho Oliveira, no Pará, que é a casa do adversário. E finalizando, Adalberto, com o Balsas Futsal, que na noite de quinta empatou com o Blumenau, no ginásio SESI, casa do adversário, em jogo pela segunda rodada da LNF Silver, a nova competição realizada pela Liga Nacional de Futsal. Já no primeiro tempo, os gols foram de Cacau, Jeanderson e Fernando, do Balsas, e ainda de Adrian, do time adversário. No segundo tempo, o Blumenau empatou o placar com gol contra o Wesley e ponto de bateria do Blumenau. Placar 3-3 com empate, o Balsas subiu para a 12ª colocação na competição. O próximo jogo do time maranhense acontece contra o Juventude na próxima quinta-feira, dia 23, às 9 da noite, no ginásio Castelinho. A redação é de Maiara Cordeiro. É isso aí, Mayra Nogueira. E tem mais esporte, né? Tem Paulo Pellegrini agora trazendo informações, na verdade, análise, né? Análise aqui com Paulo Pellegrini. Ele fala do presidente da FIFA que garante Irã na Copa. Paulo. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, ouvintes do jornal Rádio Universidade. Uma dúvida que paira sobre a Copa do Mundo é se a seleção do Irã vai realmente disputar o torneio. Todo mundo sabe, o país foi atacado pelos Estados Unidos numa guerra, primeiro fria e agora quente, né, que já se ensaiava há algum tempo, e apesar de a seleção iraniana ser até uma das mais fortes do continente asiático e possível candidata à surpresa na Copa, não para ganhar a Copa, obviamente, mas para ir avançando fase a fase, a presença da seleção com a guerra passou a ficar duvidosa. A seleção iraniana, por si só, ela nem fica no Irã, né? Os jogadores jogam, a maioria deles, na Europa, e a seleção tem treinado na Turquia. E essa semana, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, visitou os jogadores do Irã e saiu de lá da Turquia com a certeza de que o Irã vai disputar a Copa do Mundo. Fez essa declaração na última quarta-feira, em nível internacional, afirmando que certamente teremos sim a presença da seleção iraniana. Isso porque essa declaração forte do presidente da FIFA, após, há algumas semanas, um dos ministros do Irã ter também afirmado que a seleção não iria jogar em função da guerra, ou seja, em protesto à invasão dos Estados Unidos ao território iraniano. O fato é que seria interessante, claro, que o Irã jogasse, primeiro para que a Copa do Mundo seja disputada pelos países que realmente se classificaram, que não haja desistência, que todos que estão lá estão por merecimento, e depois para ver se, de alguma maneira, falando aqui até utopicamente, a Copa do Mundo tem o poder de selar a paz, né? Fazer os jogadores em campo transmitirem energia, alegria, vibração e, quem sabe, os poderosos deixarem para trás um pouco a bobagem, né, de querer guerrear uns com os outros. O fato é que o presidente da FIFA promete e garante que o Irã irá participar da Copa. A seleção iraniana, inclusive, chegou a pedir que os jogos não fossem disputados no território americano, já que o grupo do Irã, as 3 partidas, né, da primeira fase estão marcadas para os Estados Unidos, mas esse pedido foi negado em função de questões logísticas, vendas de ingressos que já ocorreram, enfim, isso não iria acontecer. Vamos aguardar, então. A Copa do Mundo está chegando, menos de 2 meses para o início do Mundial, todo mundo esperando que não só o Irã, mas todas as outras 47 seleções que se classificaram, realmente joguem a Copa do Mundo. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade.
Roteiro Cultural. As melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Olha, começando agora aqui mais uma edição do Roteiro Cultural, não é isso, Mayra? É isso, aqui você fica por dentro das melhores dicas de diversão para o seu fim de semana. Fique ligado. E a gente começa com cinema, claro, né? A primeira dica aí, qual é? As estreias da semana, o filme Maldição da Múmia. Uma família se depara com uma múmia ancestral, desencadeando uma aventura sobrenatural que mistura terror e suspense em uma nova versão do monstro clássico. Está em cartaz nos cinemas da cidade. Essa aí eu tenho que ver, viu? E continuando aqui, Mayra Nogueira, com o drama nacional Rio de Sangue, com Giovanna Antonelli. Na trama, Patrícia é afastada da polícia após comandar uma operação fracassada. Sem emprego e em busca de segurança, ela resolve deixar São Paulo e passa a morar em Santarém, no Pará, também em cartaz nos cinemas da cidade. Também tem a versão live action russa de Pinóquio, quando o carpinteiro Gepeto vê uma estrela cadente, ele deseja que o boneco que acabara de terminar ganhe vida. É um clássico, né? E para finalizar tem o filme espírita nacional O Advogado de Deus. Daniel e seu sobrinho, aliás, o seu sócio, né, Rubinho, assume o caso de Alberto, investigando um crime atual que revela segredos de uma vida passada. Pronto, agora é pegar a pipoca e boa sessão. E vamos agora às dicas de sexta-feira, Mayra Nogueira, começando com o cantor de forró Nésio Medeiros, que promete muita música boa e também sucessos, né? Show que também conta com apresentações de Bruno Shinoda e Itan, a partir de 9 da noite, no Privilege Hall, Avenida Mário Andreasa. Continuando, tem um show para homenagear o rei do pop, Michael Jackson, com o cantor Jamilson Jackson e banda. Essa apresentação vai contar com dançarinos, figurinos, prometendo aí uma performance marcante, tocando todos os sucessos de Michael Jackson. Além disso, o evento conta com discotecagem de Gleidson Botelho. É a partir das 8 da noite, no The Rock, na Rua Existente, na Coma. Para finalizar, dicas de sexta, Mayra, especial Linkin Park e Charlie Brown Jr., com a única banda cover do Linkin Park na América, é isso mesmo? E o sósia de Charlie Brown Jr., no caso, o Chorão, né? O show é uma homenagem para, né, aos maiores nomes do rock, né? 2 dos maiores. A partir de 8 da noite, no Secreto Bosque, Rua G, Jardim Atlântico, no Turu, com ingressos no Meeple. E vamos às dicas de sábado. Para começar, o espetáculo de comédia Tô Te Falando, com o comediante William de Oliveira. O comediante promete transformar situações cotidianas em humor e piadas com muito carisma e presença de palco. É a partir de 8h30 da noite no Teatro da Cidade, na Rua do Egito, Centro. A classificação é de 16 anos. Ingressos no Simpla. Continuando agora, Mayra Nogueira, o Rasta Reggae Festival, contando aí com os artistas The Gladiators, clássico, né? Horace Johnson, The Cables, tocando clássicos como Baby Why e muito mais. Além disso, tem também discotecagem Radiola Reggae Vinil, Verbal Discos, Equipe de Ouro e muito mais. Isso aí às 6 da tarde, no Matuto Show, Avenida Rei de França, no Turu. Para finalizar, tem um Samba Brasilis 2 com Bendito Samba, DJ Félix e convidados especiais. O evento conta com remixes de clássicos da música brasileira. A partir de 8 da noite, no Dunas Clube, na Avenida Litorânea, no Calhau. E vamos agora, Mayra Nogueira, as dicas do domingão, começando com o Circo Americano, repleto aí de atrações, shows de acrobacias, motocross e muito mais. Espetáculo prometendo muita alegria e diversão a partir de 8 da noite, no estacionamento do Shopping da Ilha, no Maranhão Novo. Adalberto, continuando, tem a Feirinha São Luís, com as apresentações de DJ Diego Qualidade, Zaú, Grupo Afros e Felipe Sapucaia. Tudo isso a partir das 10 da manhã na Praça João Lisboa, no centro. E para finalizar, tem o Pagodão do Budweiser, com muito samba e energia, lá em cima, com o pagode do Ivan, samba de reis e o DJ Almeida, a partir de 6 da tarde, no Puxadinho, Avenida São Luís de França, no Turu. Agora tem destaque cultural, né? Vamos lá, o destaque cultural. Destaque cultural. Destaque da cena musical maranhense, Nicole Terrestre faz show especial de lançamento do novo single neste sábado. A cantora, compositora e multi-instrumentista piauiense, que reside em São Luís há mais de 20 anos, Nicole Terrestre, apresentou ao público no último dia 20 de março o single Peso de Sísifo e realiza neste sábado, dia 18, show especial em comemoração de lançamento da música.
A apresentação promete incluir as faixas que marcaram a carreira de Nicole, como Milissegundos e Guru de Gandhi, assim como inéditas que vão estar presentes no disco de estreia, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2026. Os ingressos estão disponíveis no site do Simpla. Nicole Terrestre fala sobre o lançamento e a realização do show. Oi, gente, aqui é Nicole Terrestre e eu vim falar com vocês sobre o meu show que vai acontecer no dia 18 de abril. O nome do show é Peso de Sísifo, que também é o nome do single que saiu no dia 20 de março. Portanto, é um show de lançamento dessa música. E o show, ele vai se conectar com a temática da música, né? Porque a música, ela carrega uma emoção, é uma música inspirada no mito de Sísifo, aquele que foi condenado a carregar uma pedra enorme até o topo de uma montanha e a pedra sempre rolava para baixo, e isso se repete para sempre na vida desse cara. E eu tava passando por algumas coisas internas e escrever essa música foi a forma de não deixar o peso me parar. Então o show é meio que entrar nessa música também. Vai ser um show repleto de arranjos vivos, de surpresas, porque a gente vai passear por muitos lugares nesse show. Vai ter a participação de Quimera, que também participa do videoclipe que vai sair no dia 17, vai dançar, atuar. Vai ter também participação das minhas meninas Raísla, cantando, abrilhantando, DC, que merece todos os palcos do mundo, Clícia, a gente vai cantar nosso feat. Enfim, vai ser demais. Eu tô empolgada e tô convidando vocês para passar por isso junto comigo também. Acho que vai ser o meu primeiro show de superprodução, né? Então eu espero vocês lá e escutem Peso de Sísifo. Um beijo. A apresentação conta com a participação especial das cantoras Raísla, DC e Clícia, além da performance de Quimera, que também está no clipe de Peso de Sísifo. No palco, Nicole também vai ser acompanhada pelos músicos Eduardo Pinheiro na guitarra e backing vocal, Dudef Peixe na percussão, Gesimel Drums na bateria, Gustavo Mendes no contrabaixo e Thalisson Vegas no trompete. O show, marcado para as 8 da noite deste sábado, acontece no palco do Teatro João do Vale, na Rua da Estrela, Centro. Mais informações no Instagram, @Núcleo Terrestre. Imperdível! E com essa a gente fica por aqui, Mara Nogueira, a produção de hoje, Teófilo Moraes e Maiara Cordeiro, com a edição de Marcos Belfort. Até a próxima. Até, um ótimo final de semana, aproveite aí o feriado também, né? Mayra vai estar por aqui com você, com muita música, claro, a gente se vê novamente quarta-feira com muita informação aqui no Jornal Rádio Universidade. Mayra, muito obrigado pela presença aqui sempre com a gente e um ótimo fim de semana, tá? Um ótimo trabalho também e a gente se encontra na quarta. Isso, bom feriado aí para você também que vai aproveitar o feriado. E eu vou já estar de volta aqui com você logo após o Rádio Ciência Entrevista, tem Avançar, programa Fala Defensoria, ainda amanhã 106. Até, Adalberto. Até.